Meus caros, nós estamos vendo toda essa tragédia que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos uma situação extremamente triste, né? Famílias que estão perdendo tudo, que agora estão podendo voltar para casa e que com certeza cada vez que vê o céu um pouco nublado ficam um pouco não muito traumatizadas, porque a chuva que leva as coisas e que inclusive pode levar à morte é a chuva, né, que maltrata, né? Assim como a escassez da água, o excesso dela também faz mal. Nós vivemos um período extremamente dramático da nossa história. A pauta ambiental, que até então era quase que uma pauta supérflua, hoje ela se torna uma pauta extremamente importante. Esta pauta tem que ser vista do ponto de vista político como uma pauta que precisa de política pública real de enfrentamento ao desmatamento, ao processo de destruição dos nossos mares, rios, córregos e tudo mais. Nós precisamos nos conscientizar que esse planeta, ele efetivamente, ele está respondendo às nossas ações. Mas é preciso dar um nome aos bois. Quando nós falamos sobre o problema ambiental, parece que somente o cidadão simples, oculto, é que é o responsável pelos problemas que nós temos. E olhar dessa perspectiva é um tanto quanto, vamos dizer assim, equivocado, e é preciso ter um olhar um pouco mais apurado e dar nome aos bois ou botar os pingos nos is. Porque nós temos hoje pequena concentração de seres humanos que promovem, né, a produção de CO2 muito mais do que muitos outros humanos. Então, por exemplo, a questão do CO2 na atmosfera que gera os desequilíbrios que nós temos hoje. Nós temos uma questão corporativa. Nós temos a especulação imobiliária. Nós temos governos ausentes no que tange o planejamento urbano, né? O planejamento das cidades. Então não é somente a pessoa que vai lá e mora no barranco que é culpada por morar no lugar impróprio. Porque se ela está lá, é por ingerência de alguém. Então nós hoje temos, por exemplo, o Ministério das Cidades. Ok, o que o Ministério das Cidades contribuiu até agora para a falta de planejamento ou desrespeito dos chamados planos diretores das cidades? O crescimento desordenado, é claro que vem antes do Ministério das Cidades, a gente sabe do êxodo rural das décadas de 60, 60 e 70, por exemplo. Né? A gente sabe, né, de ocupações diárias impróprias por conta de que as pessoas não têm condições de morar no centro das cidades. Mas há de se dizer, a pauta da moradia, por exemplo, ela está atrelada à questão ambiental. Porque se de fato nós ocupássemos e transformássemos em moradias populares os prédios, né, não os tombados historicamente falando, mas né, locações, enfim, que estão abandonadas nos grandes centros, nós resolveríamos o problema do déficit de habitações. Outra situação, nós temos hoje a construção irregular feita e com aval das prefeituras. E que lá atrás também não se cuidava dessa questão de licenciamento ambiental.
É preciso olhar que o licenciamento ambiental é feito a partir de um estudo que garante efetivamente que aquele solo, como no caso lá de Gramado, em que casas estão desmoronando porque foram feitas em solo, né, que a terra se moveu por baixo. E aí, como é que fica a situação? É preciso olhar, né, que a especulação imobiliária acontece porque existe uma legislação frouxa e uma legislação que permite essa especulação. É preciso olhar para a questão de preservação de áreas estratégicas, como no caso da minha cidade de São Leopoldo, onde eu tenho visto áreas que são habitadas e que na verdade deveriam não ser habitadas porque são os verdadeiros piscinões naturais. Nós precisamos olhar e pensar que a natureza tem o seu ciclo, tem as suas regras. E quando a gente burla essas regras, há de ter uma consequência sobre isto. Então nós precisamos olhar a pauta ambiental com mais seriedade. Só que a pauta ambiental no Brasil, nos últimos anos, nunca foi levada a sério. Bom, nós tivemos, né, um ministro do meio ambiente que tirou uma foto com troncos de árvores, no fundo, cheio de orgulho disso. Nós temos hoje uma ministra do meio ambiente que está mais perdida que barata depois de passar o inseticida. Porque, sinceramente, diz coisas completamente desconexas e não acrescenta em nada. Com todo respeito a dona Marina Silva, mas não dá. Então a pauta do meio ambiente não é levada a sério nesse país. E o mundo também não levou a sério essa pauta. E nós hoje estamos vivendo. Por conta disso, a consequência de estarmos no período da chamada emergência ambiental. Mares, rios, né, e oceanos poluídos pela emissão de elementos químicos lançados nos mananciais. CO2 produzido à torta e direita o tempo todo por indústrias, né, por países ditos ricos, que acham que isso é desenvolvimento. Não é. Nós temos hoje uma situação social em que o meio degradado é o meio onde pessoas que não têm influência nenhuma nisso estão pagando o pato. Pagando o pato de terem as suas casas invadidas pela inundação, né, pela falta de planejamento, por muitas coisas que passam isto. Então nós temos autoridades também que são responsáveis por isto e que também não são responsabilizadas. É claro que o cidadão que vai lá e joga o lixo no chão, ele ajuda no processo. Ou aqueles que moram nas encostas e jogam lixo nos arroios, sem dúvida nenhuma, é algo a ser questionado e a ser criticado. Mas se existem as pessoas que moram ali, e se existem as pessoas que jogam lixo nas ruas, é porque talvez falte leis que punam de fato quem de fato ataca o meio ambiente, mas também a educação que falha, porque também é um processo de educação e conscientização. Então, quando nós falamos da pauta ambiental, é um assunto tão amplo e tão necessário que não dá para vir com soluções mágicas dessas que nós encontramos no YouTube. O tempo todo tem entendidos de meio ambiente que falam sobre o meio ambiente, mas que não percebem que o processo é um ciclo vinculado de vários eventos, não uma coisa só. A natureza, ela é um ciclo perfeito. Nós é que a perturbamos. E efetivamente, olhar sim essa questão social dos mais pobres que sofrem com essas enchentes. Que
que possamos ter mais compaixão para com estes e que a gente possa recuperar as nossas cidades, que as pessoas possam ter com mais consciência e mais respeito ao meio ambiente e a elas próprias, claro. É isto.